Boa noite, estamos aqui para nossa live. Eu sou a psicóloga Maria Rodrigues e toda segunda-feira, 8h30 da noite, a gente tem esse encontro. Então já faz mais de um ano que a gente está aqui, né? E eu trazendo alguns conteúdos com orientações de pais. Deixa eu aumentar aqui meu volume, que acho que estava baixo. Para poder te orientar. Eu sou psicóloga infanto-juvenil, tenho trabalhado com esse público e com orientação de pais, né? Então, eu trago esse conteúdo direcionado para vocês de uma forma mais simples, para que possa ser uma forma de prevenção e orientação. Estamos aí no nosso mês do Setembro Amarelo, é o mês de prevenção, né? De trabalho com a prevenção do suicídio. E já tenho trazido vários conteúdos durante esses anos para exatamente com essa intenção de prevenção, e hoje eu quero trazer um pouquinho mais aqui falando sobre depressão infantil. Já trouxe esses conteúdos anteriormente, mas você pode ser que você está chegando agora, né, aqui no canal e não conheça esses conteúdos antigos, mas também você pode procurar aí que você vai ver eu falando sobre depressão infantil na adolescência, no adulto, pós-parto, todas as áreas que envolvem a vida familiar, né? Tanto dos pais como dessa criança ou desse adolescente aí que está com você. Então, um dos primeiros pontos que eu sempre marco é a gente lembrar que sim, existe depressão infantil, né? Então, a depressão não é algo pautado para exclusivo de uma idade, ou exclusivo de um sexo ou de uma raça. Isso não existe, né? Então existe sim um transtorno de depressão também na infância, com algumas características um pouco diferentes, que é isso que eu quero trazer para vocês hoje, mas precisamos entender que sim, isso existe, o suicídio em si, né, grande parte dos casos de suicídio são pessoas, né, que tinham transtornos envolvendo, né, que acabam nesse suicídio. Então, um deles é o transtorno de depressão, e a gente precisa trabalhar. A nossa prevenção é saber que a gente precisa de um tratamento, a gente precisa com que essas crianças, esses adolescentes cheguem para esse tratamento. E aí a gente vai ter realmente um trabalho efetivo de realmente prevenção contra o suicídio, porque também crianças praticam, né, tentam, têm ideação, então muito próximo ao que, não próximo em sinais que eu tô falando, né, mas assim, também há esse sofrimento na vida da criança. Muitas vezes a gente ouve ou a gente até repete, né? Enquanto pais também sou mãe, e às vezes a gente fala assim, mas a vida da criança é tão fácil, né? Tá só dormindo. Esses dias eu vi um bebê e falei assim, nossa, não tem nada para se preocupar, não tem boleto para pagar, tá só dormindo, né? A gente traz muito próximo, né, que a vida da criança é muito fácil, né? Não tem sofrimento, não tem dor, essa coisa romantizada realmente da infância. E precisamos lembrar nesse momento as situações que nós vivíamos quanto criança. Falar dessa maneira é quando a gente se coloca no lugar do adulto realmente. E aí a gente traz assim, mas as preocupações deles são muito pequenas e bobeiras, né? Agorinha passa. E é só ele parar um pouquinho que ele vai ver que depois passa, porque ele vai ter preocupações muito maiores. Mas essas preocupações, esses sentimentos, tudo isso que a criança observa do mundo dele, daquele ambiente dele naquele momento, enquanto infância, é muito grande, né? São situações de grandes sofrimentos para ele, sim, e nós não podemos desvalorizar. Às vezes, meu filho fala assim pra minha filha quando acontece alguma coisa com ela, assim, não, nem doeu, levanta que nem doeu, né? E eu sempre falo para ele isso, né, que assim, a dor é de quem sente, né? Quem sente a dor é que sabe falar o quanto da dor. É claro que nós, enquanto pais, nós vamos
ensinando esses ajustes, esse apesar da dor continuar, né? Mesmo diante da dor continuar, fazer algumas situações e depois essa dor tá ali, que vai sarar, que vai passar alguns dias, tudo isso é ensinado, né? Que ela não vai morrer com aquela dor. Mas quem sabe a dimensão disso é realmente a criança. Então a gente não pode evitar ao máximo, pelo menos, da gente de tentar colocar as nossas medidas, né, de dor para aquela criança. O que nós fazemos é ensinar para ela outras formas dela observar essa dor, sim. Isso é o nosso ensino, porque senão a gente também ensina para ela que ela vai morrer de dor naquele momento porque ela machucou ou porque ela tem uma injeção para fazer, né? Mas as nossas crianças também sofrem. Então, falar de depressão infantil é um transtorno, né, que também com condições neuroquímicas dentro do cérebro do nosso filho, com condições de comportamento, de mudanças de comportamento, que é isso que eu vou falar para vocês aqui, mas que chegam para um tratamento também, um tratamento medicamentoso também algumas vezes, por causa dessas alterações, como a do adulto, né? E ele não é uma depressãozinha, né, de falar assim, mas se é na infância é mais leve, né, Maria? Porque acontece na infância. E os estudos indicam que depressões que iniciam na infância, na verdade, elas têm propensão, né, de na vida adulta, os adoecimentos da vida adulta que se iniciaram lá nessa infância, têm uma gravidade, um peso maior para a vida desse adulto, né? É ao contrário. Então, assim, se ele não for cuidado, se ele não for tratado e essa condição continuar, né, esses sintomas continuam, às vezes tem uma melhora, às vezes tem uma piora, tendem a chegar adultos, né, com muito mais dificuldades e com depressão, né, com depressões de recorrência e às vezes agravando, tá? Então, não vamos deixar que a gente tenha essa percepção de que na infância, né, é mais leve, ou é mais fácil. Não quer dizer que é mais fácil, mas eu sempre digo assim, que quando a gente observa precocemente alguns sintomas e alguns sinais, esse transtorno sendo tratado precocemente, né, a gente tem uma possibilidade de melhora muito grande. Isso sim, né, porque a gente começou a ter intervenções precocemente, a gente já organizou essa família, organizou essa escola, se necessita de alguma outra medicação, ele já foi para o início de tratamento e acabou esse tratamento, porque o que acontece muitas vezes no transtorno de depressão é a gente sentir uma melhora dos pacientes nesses primeiros meses de tratamento e aí achar já que o tratamento está completo, deixa-se os tratamentos e a gente vê uma reincidência depois lá na frente, tá? Então a criança, ela também sofre desse transtorno, então a gente precisa ter os nossos olhos atentos. É isso que eu quero trazer para vocês, pais, aqui, alguns sinais que precisamos estar atentos. O pai e a mãe, essa criança muito pequena, ela não vai verbalizar para você como um adulto, e por isso algumas dificuldades da gente ter esse diagnóstico, porque ela não vai verbalizar assim, estou sentindo uma falta muito grande, ou uma desesperança, estou sem vontade de fazer isso, principalmente as crianças pré-escolar. Ela não vai ter essa organização na fala, e às vezes esse comportamento, esses sinais que são estereotipados assim da depressão, como se ela fosse ficar jogada numa cama, que não quer mais comer, que não quer mais fazer nada. Nós vamos observar que os nossos filhos, eles vão apresentar essa depressão de uma forma, com alguns sinais diferentes, mas também quando a gente vai observar a fundo, bem próximo disso que eu estou falando para vocês, é uma tristeza profunda. Então essa criança não vai falar de uma desesperança, mas às vezes ela vai ter uma fala de que ela não consegue fazer nada, né? Não dá conta de fazer, não consegue completar as coisas, e ela coloca isso para ela,
né? Que ela não consegue, que ela não dá conta, que tudo está impossível, que nada que ela faz está bom, também desvalorizando o próprio comportamento. É muito frequente a gente ouvir esse tipo de fala: tudo que eu faço não sai bom, a minha família não gosta, ou eu não consigo fazer nada, tia, mostrando essa desvalorização, né, do próprio comportamento e de si. Outro sinal bem frequente que a gente pode ver na criança, né, a gente não está fechando aqui um diagnóstico, tá, gente, mas é para a gente poder observar a sua criança e aí ela poder chegar para uma avaliação de um especialista, né? Mas essa fala, né, o do adolescente já vai ser uma fala mais completa. Às vezes ele vai falar que ele não quer realmente viver, que ele gostaria de parar esse sofrimento, que ele não queria ficar nessa situação. Mas a criança muito pequena, você vai ver esse tipo de fala. Uma criança que já está na escola, você vai ver às vezes abaixar o rendimento escolar, ela se isolar dentro da escola, ou crianças que começam a ter um comportamento muito irritadiço e agressivo, que às vezes a gente não, aparentemente parece que não tem a ver com a depressão, né? Esse comportamento, e às vezes de agressividade, de irritabilidade, que podem ser também crianças que estão com depressão, né? Crianças com depressão e às vezes também têm comorbidades, né? Então às vezes ele tem um TDAH, então é uma criança agitada, é uma criança que não para, mas você vê uma agitação diferente, porque não é uma agitação de atividade que você sente que a criança está viva, que ela tem uma vontade. Você vai ver uma criança que parece que está perdendo o seu tônus, né? Ela às vezes pode até se isolar, ela está agitada, mas ela não está envolvida ativamente, mentalmente e corporalmente numa atividade de produção. Ela só está agitada ali, realmente, tentando organizar às vezes a própria cabeça. São crianças que também podem ter transtornos de depressão, crianças que têm muitas queixas de dor, principalmente abdominais. São crianças que às vezes sempre reclamam, você leva para pediatra, faz avaliações, mas nunca fecha, nunca dá, né? Você faz todas as avaliações físicas e não tem nada ali físico, né? Aparentemente mostrando ali para a pediatra poder te falar, é isso. E você volta às vezes, são crianças muito ansiosas, né? Que estão às vezes tendo esses sinais e demonstrando para você alguma coisa está acontecendo. Você vai observar mudança de comportamento nessa criança, né? Ela pode às vezes deixar aquela vontade realmente que ela tinha de fazer atividades que ela sempre gostava de fazer. Então ela se recusa a fazer essas atividades. A criança com depressão, gente, ela pode sim brincar, né? Você vai falar assim, mas a criança está brincando, ela não tem depressão. Esse brincar dessa criança com esse transtorno é um brincar reativo, a gente diz. Ela às vezes está com muitas outras crianças e ela é estimulada naquele momento a ter essa reação e compartilhar esse brincar naquele momento. Mas isso não vai acontecer às vezes quando ela está sozinha, né? Ela não vai conseguir começar a produzir algo novo, criar uma brincadeira, se envolver em várias coisas quando ela está nesse período, mas ela é reativo a esse ambiente se ela está numa festinha e às vezes ela é chamada ou tem alguma atividade ali que ela se interessa. Nós precisamos deixar essa marca, né, esse olhar, principalmente também tem com o adulto, né? A gente fala assim, mas o adulto tá com depressão, mas para trabalhar não quer, mas se é para ir na festa ele vai, né? E aí a gente vai ver aquele adulto que vai na festa porque foi quase obrigado, porque ele teve ali um comportamento reativo ao que as pessoas queriam que ele fizesse naquele momento, mas ele se isola. No final da festa ele está chorando, ele não gostaria de estar ali. O outro dia ele vai acordar
e ele não vai conseguir sair da cama. Então não quer dizer que ele está ali naquele ambiente parecendo que está compartilhando daqueles momentos de felicidade, parecendo que ele está feliz naquele momento. E a criança também, a gente vai sentir essa diferença. Ela pode brincar, ela pode ir para a escola, mas você vai ver indo de uma forma diferente, que ela não compartilha essas situações a todo momento. Ela é reativa a esse humor que está ali, mas ela não tem ela não está demonstrando essa felicidade, né? Então, esses são alguns pontos. Deixa eu ver algumas coisas aqui. A gente vai ver crianças também com autoagressões. Às vezes elas vão se arranhar, elas vão se machucar. Tem crianças hoje já se autolesionando mesmo, às vezes com algum outro objeto que corte, que ela se machuca, às vezes tirando o próprio cabelo. Então são autoagressões nessa intenção de parecer como um adolescente ou adulto faz, aliviar algum sofrimento interno, mas que não traz esse alívio. Precisamos observar essas situações. Também são crianças que podem se mostrar muito chorosas, né? Com essa fala de depreciação sobre si, chorosas, irritadas. A criança, como os idosos, né, tem essa irritabilidade às vezes, né, com esses sinais de depressão, e a gente pode ter comorbidades, mas aí a gente também pode demorar a chegar para um diagnóstico por causa dessas sutilezas que às vezes vão se apresentando, ou porque ela brinca de vez em quando, ou porque ela tem um humor reativo, às vezes em outro momento, e a gente não consegue observar essa depressão. Mas quando a gente leva essa criança para uma avaliação a longo prazo, né? Não é uma avaliação de um dia, de um mês, às vezes, de atendimento. A gente tem que observar um período, pelo menos de 6 meses, se esses sintomas continuam recorrentes, né? Se isso é uma fala que a gente observa tanto na escola, tanto na casa, tanto em outros lugares sociais que a criança vai, e a gente observa assim uma reatividade, mas a gente vai observar essas mesmas situações. Essa é uma criança que precisa chegar, né, para uma avaliação. É claro que todas as crianças, gente, eu falo assim, observou mudanças de humor, mudanças de comportamento, né, muito grandes por um período longo de tempo, não é algo só pautado ali, não é só naquele momento, né? Aconteceu, não, ela brigou e depois ela ficou triste. Não, isso são sintomas que vêm acontecendo com a sua criança por um longo período de tempo. Ela precisa chegar para uma avaliação, porque às vezes ela não vai verbalizar para você que ela está triste, ou que ela está sentindo às vezes essa angústia, às vezes essa dor de estômago, essa sensação que ela está sentindo ali, são crises de ansiedade, são angústia, mas ela vai verbalizar sempre como uma dor de estômago, uma dor de estômago, uma dor de estômago, né? E que você vai levar para o médico e não tem uma avaliação, né? Não consegue chegar nessa situação. Os pediatras hoje estão muito mais sensíveis a esse ouvir, para que realmente essa criança chegue para um atendimento. Então, eu vou pontuar as coisas que eu falei, ó. Você vai ver uma perca de rendimento, às vezes, escolar, uma agressividade contra si, contra outras crianças, e aí passa como uma criança que é agressiva somente, mas é uma criança que pode estar começando um transtorno de depressão. Falta, às vezes, vivacidade, produção. Você vê a criatividade, a criança que produz, que faz algo diferente. Às vezes ela só reage ao que é pedido, ou o humor das pessoas que estão ali perto, mas você não sente isso, que é uma criança que está viva, que está ativa, né, que é próprio da criança. Aí você vai ver também muitas queixas de dor. Crianças não são para sentir dor, gente. Fala assim, essa é coisa nossa, de adulto. Criança não tem que ficar reclamando de dor. E principalmente dores que você vai investigar e não tem fundo físico. Isso já é um dos pontos para a gente observar. Crianças muito chorosas,
e crianças com essas afirmações negativas sobre si, sobre o mundo, que nada vai dar certo, que tudo que ela faz, todo mundo reclama, ou que nada que ela faz dá certo, né? Que parece que a produção dela não tem essa gratificação, né? Ela não sente isso, que o que ela faz tem esse sentimento, né? Coloquei das dores e isso a gente tem que observar, né? Então são crianças que podem começar esse transtorno depressivo, ela pode não ser observado nesse momento, né? E aí quando chega na vida adulta, a gente pode ter quadros de depressões muito mais graves, exatamente porque a gente não trabalhou com esses sintomas precocemente. Isso é preventivo de adoecimento, é preventivo de suicídio, como a gente tem falado nesse tempo de Setembro Amarelo. Não é só para ser falado agora, mas sempre eu tenho trazido esses conteúdos que precisamos ficar atentos, né? Crianças, elas não vão se machucar, elas não deveriam estar se autolesionando e nem sentindo essas dores. Crianças que também têm, a gente traz às vezes crianças que falam de insônia, de perturbações no sono, perturbações no apetite. Às vezes ela não vai perder o apetite, tá? Às vezes tem crianças que comem demais, né? E às vezes elas não vão perder o apetite, mas você vai ver que o crescimento dela não está condizendo com uma criança normal, né? Com aquele quadros de crescimento. Às vezes ela nunca está crescendo como deveria, né? Exatamente porque o corpo dela não está respondendo. Então, para todas as pessoas que têm crianças, que convivem com crianças, observem se esses pontos não estão acontecendo. Você pode chamar a sua criança para conversar, de realmente, a criança às vezes ela não consegue dizer sobre sentimentos porque não foi ensinada a falar sobre sentimentos, né? Então ela não sabe realmente dizer que ela está triste, ou o que ela está angustiada, o que ela tem sentido realmente. Mas isso, nós enquanto adultos, nós vamos ensinando essa criança a declarar, a falar, a saber as diferenças e aí chegar para uma avaliação, né? É melhor fazer uma avaliação e a gente dizer não é isso, né? São outras alterações que ela está tendo, né? Não é por causa da mudança agora na casa, por causa de alguma outra coisa que aconteceu, do que passar desapercebido, passar como só uma depressãozinha, né? É uma coisa leve, não tem problema, né? Criança, que ela vai ter de problema? Depressão na criança? E a gente passar, né? Não começar um tratamento precoce e depois a gente vê problemas lá realmente na vida adulta, tá bom? Então, isso que eu tinha para trazer para vocês, alguns sinais para a gente ficar atentos. Compartilhe essa live bem curtinha aqui para que você observe a sua criança, se isso tem acontecido por um período pelo menos de 6 meses com recorrência, você não está vendo nenhuma outra, nada que você faz dá alguma alteração nesses comportamentos, só tem piorado, então sua criança precisa chegar para uma avaliação, tá bom? A gente vai continuar esses conteúdos, né, para preventivos realmente, da gente observar, principalmente na criança, que algumas coisas acontecem diferente, e enquanto pais, para que a gente se alerte, que realmente sim, os nossos filhos, há uma depressão infantil sim, os nossos filhos também sofrem, e eles precisam chegar para um atendimento para que a gente possa dar condições de que eles cheguem na adolescência e na vida adulta, sabendo que sentem, sabendo que eles também adoeceram, mas sabendo que também tem um tratamento e que ferramentas, eles chegam para o atendimento exatamente para eles aprenderem ferramentas novas de lidar com esses sentimentos, com essa frustração, com essa dor, com esse luto, com essa perca. Então é isso, né? O atendimento é para que a gente ensine novas habilidades, novas ferramentas de lidar com esse mundo, né? Com tudo que a gente sente, com a nossa condição humana, porque nós somos assim, então a gente precisa aprender cada dia mais ferramentas novas para trabalhar com o que é nosso, tá bom, gente? Então, boa noite para vocês, foi bem curtinho hoje, mas para você que está chegando agora, veja a live completa,
Compartilhe esse conteúdo com outros pais também que têm crianças aí, para que a gente possa aumentar o nosso alerta e as nossas crianças chegarem para o tratamento adequado, tá? Beijo, gente. Eu não sei se alguém quer trazer alguma coisa. Eu tô já encerrando, tá bom? Foi bem curtinha a minha fala, mas vai ficar aqui, tá bom? Então eu já vou deixar aqui para vocês, para terem acesso a essa fala. Ouçam e compartilhem também o conteúdo. Beijo.